Você acredita que aquela menina do trabalho veio vestida de novo, parecendo que ela ia pro Oscar? Eu nunca vi alguém que gosta tanto de se vestir pra chamar a atenção. Ela não tem noção do quanto ela é cafona e pra piorar ainda acha ela feia, viu? Inclusive, ela tá namorando o Raul e a ex dele deve estar amando, porque a ex dele é muito mais bonita que ela, claramente. Inclusive, você ficou sabendo que a Ana vai casar e que ela decidiu que ela vai largar o trabalho e ela vai ficar em casa só cuidando dos filhos? Eu não sei o que passa na cabeça dessas mulheres, mas enfim. Quem sou eu pra julgar, né? Só minha opinião. Pois é. Sororidade. Soror, do latim, significa irmã. Bom, sororidade, ela descreve a solidariedade e o apoio entre as mulheres, principalmente quando a gente fala de gênero, de igualdade, de empoderamento. Essa palavra ela ficou bem conhecida na época do BBB 20, quando Manu Gavassi disse isso no programa e as pesquisas do Google subiram em até 250%. Então, assim, sororidade não é só uma palavra bonita. Ela é uma palavra que vem cheia de força e também de significado. Mas será que a gente, na prática, anda fazendo isso de verdade? Será que a gente tem usado a sororidade como uma maneira prática no nosso dia a dia ou a gente só está replicando a minha opinião sem julgamentos? Bom, hoje o nome do nosso episódio é Sororidade, uma palavra bonita? Ou um Novo Comportamento. Eu sou a Carol. Eu sou a Mica. E esse é o Pode Isso Coração. Bom, a nossa convidada de hoje é uma mulher que eu admiro demais, muito. Ela é advogada, consultora de planejamento tributário, faz parte de um squad de afroempreendedores que encurta esse processo entre empreendedores pretos no varejo. Ela também faz parte de uma mentoria de mulheres do comitê executivo da empresa dela, que fortalece a comunidade feminina no meio corporativo. É uma mulher que, assim, ela é muito dona de si. Ela sempre mostra pra gente que ela pode tudo, inclusive ela que monta os móveis da casa dela, tá? Sem ajuda de ninguém. Sem falar que, claro, não tinha pessoa melhor para falar de sororidade que uma irmã minha, que eu conheço desde os 5 aninhos de idade, que para mim é a definição mais linda desse conceito de sororidade. Não só pela nossa amizade, mas porque ela age assim com as pessoas ao redor dela. Bem-vinda, Pri. Ai, gente, obrigada por me receberem, por essa apresentação tão linda. E eu não posso chorar, mas obrigada, isso é um presente, vocês sabem, essa semana é muito importante para mim, então obrigada por me chamarem para isso e esse é um presentaço que eu ganhei. Obrigada, meninas. Coisa boa. A gente tá que feliz. agradece de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né, nesse dia. Semana de pré-aniversário, né? Exato. Então é todas aquelas emoções, a flor da pele, mas também reflexões, Nossa, né? gente, é um processo de muito autoconhecimento, né? Cada virada de ciclo a gente começa a pensar muito mais do que a gente já pensa. Exatamente. É verdade. Bom, Pri, e assim, depois de toda essa introdução aqui, né, que a gente trouxe, eu queria saber de você agora, já para a gente iniciar aqui o episódio, né, falar um pouquinho do que sororidade representa para você. Você como pessoa e você no ambiente, né, enfim, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, como você sentir? Nossa, gente, esse é um assunto que, assim, pega muito meu coração, porque a gente, enfim, acho que desde que a gente se conhece, desde criança a gente tem essa cobrança da gente ser uma contra a outra, enfim, precisar se desprender de vários estigmas da vida para poder sair um pouquinho ali do dia a dia de ser uma mulher no meio de um monte de coisa. A gente já tem um universo assim muito desafiador na nossa frente, que a gente, cada dia que passa, parece que fica um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo um pouco mais difícil, né? O que a sororidade é para mim? Assim, eu acho que primeiro de tudo é a gente entender o que é sororidade, né? O conceito de sororidade, ele, além, obviamente, do que vocês falaram, que é irmã do latim, né, que vem disso, ele vem com uma necessidade de juntar empatia com compaixão, com acolhimento de outras mulheres, né? Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem qual que é a diferença de conceito, né? E não só levar como assim, sororidade, a gente tem que gostar de todas as mulheres. Não é isso. Existem mulheres ruins nesse mundo, entendeu? Mas o ponto é você, dentro do seu universo e dentro das suas convivências, seja profissional, seja pessoal, seja dentro da família, a gente conseguir se ajudar, se acolher, mostrar caminhos que muitas vezes para você é muito mais simples do que para outras pessoas, né?
Então, assim, desde criança, eu acho, assim, que quando a gente tem um processo empático interno nosso, já facilita muito mais esse caminho, né? Da gente encontrar a sororidade com outras mulheres. Acho que desde criança eu procuro meio que indiretamente, sem, obviamente, nenhum tipo de força externa, mesmo porque a gente nem sabia o que era sororidade, né? Vamos dizer, alguns anos atrás. Ajudar outras pessoas, né? Eu acho que isso faz muito parte do que a gente é. E se a gente não acredita nisso, não acredita nesse acolhimento, não acredita nessa possibilidade de conseguir transformar, porque querendo ou não, sororidade é um processo de transformação, né? Até de convivência e de pessoa mesmo. Se a gente não acredita nisso, a gente não consegue fazer nada direito nesse aspecto, né? Então, assim, a gente ainda vai discutir ainda muito hoje, mas o resumo da ópera é... Isso faz parte do meu coração, entendeu? Sim. E a sororidade está muito aplicada no meu dia a dia, principalmente com as minhas amigas, irmãs, né? Mica é uma delas, então Que não tem nem como dizer. Isso é muito, muito interessante, porque justamente, né? Quando a gente fala de sororidade, já vem, até a introdução, né, do nosso texto já trouxe um pouquinho dessa ideia, já vem na nossa cabeça a tal da rivalidade feminina. Então, é isso bem o que você falou, a gente precisa entender o conceito, porque de cara a gente já pensa, tá, então a gente vive, a gente cresce, a gente vem de um contexto histórico, psicológico, social, cultural, onde mulheres precisam competir entre si. Desde criança, pelo menos assim, eu ouvia também de criancinha, ai, mas fulana é mais bonita, ai, fulana é mais magra, ai, fulana não sei o quê. E você ali vai se construindo dentro desse ambiente onde, eu preciso ser melhor do que ela. De alguma maneira eu preciso ser melhor do que ela. Então, acredito que para a gente também construir esse conceito da sororidade, a gente precisa entender também onde nos encontramos nesse lugar onde competimos entre nós mesmas. Sim. Né? Eu acho que é importante o que você falou também da questão histórica, que a gente até discutiu na nossa conversa prévia, do quanto isso realmente vem de muitos anos atrás, né? Isso está dentro do nosso DNA. Então, se a gente pensar que antigamente as mulheres elas eram criadas para que elas fossem esposas, para que elas fossem, né, colocadas ali para serem escolhidas no casamento, a rivalidade começa ali. Então, uma tinha que ser melhor que a outra, então tinha que ser mais bonita, ou tinha que ter, né, enfim, uma família que fosse mais interessante para aquele marido, de alguma forma, para ela poder ser escolhida dentre tantas outras mulheres. Então, quanto isso não está enraizado, inclusive ancestral, né, nosso, assim. Total. A gente falou isso no episódio passado, no A Culpa é da Disney, inclusive um ganchinho, quem não assistiu, gente, ó, episódio anterior. A gente falou justamente sobre os filmes da Disney. Cinderela. Por exemplo, o príncipe vai escolher a princesa porque ela é a mais bonita. Esses dias eu estava assistindo o documentário da Xuxa e, enfim, existiu uma propaganda que a Xuxa fazia na época de tinta de cabelo, porque todas as paquitas dela eram loiras, né? Elas eram escolhidas por serem loiras, elas tinham que parecer com a Xuxa. Então, na propaganda, ela fazia, se você acha que as paquitas nasceram assim, você também pode se tornar uma paquita. Então, assim, imagina, olha o que você vai... Era né? o modelo, né? Era o padrão do que era o ideal que todo mundo queria ser. É muito bizarro isso. E é engraçado que esse tipo de... Obviamente, né? A gente tem um conceito de sororidade, tem de empoderamento, a gente tem o feminismo. São coisas que elas estão totalmente intrínsecas, elas não conseguem se desconectar. Elas vêm junto há alguns anos, elas são discutidas, enfim, desde 1900 e bolinha. Sim. Né? O feminismo surgiu, a questão da busca da igualdade, de salários, enfim, De tudo, da equiparação, né? Que eu acho que é muito importante também deixar claro que, assim, feminismo não é você colocar mulher contra homem, né? Que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Muito. É só simplesmente a gente conseguir Muito. deixar igual algumas coisas que, no meu ponto de vista, não sei nem porque deveriam ser diferentes, mas enfim. E aí, essa história de você buscar sempre o padrão do que seria o ideal é sempre agradando Alguém. a alguém e ao masculino. Que é uma coisa muito doida, entendeu? Você fala assim, poxa, a mulher tem que ser esse padrão porque estão exigindo dessa forma. A questão que a gente estava falando, estava discutindo de mães que eu lembro que não expunham pais na escola porque elas tinham medo de perder os maridos para as outras mães. Que é uma coisa muito surreal, entendeu? Surreal. E assim, e aí você se sujeita ao quê? Você perde o seu feminino, seu feminino mesmo, né? Na verdade, sim. você perde o seu feminino para uma adequação ao que a sociedade está pedindo para você. E às vezes muito você doido. nem concorda com isso também. Né? Porque às vezes você fala assim, outras coisas que isso também é muito antigo, sei lá, da época até da minha avó, né? Eu me colocando aqui
nessa linha do tempo, mas assim, de você não aceitar mulheres que são separadas, são divorciadas. É então, isso. assim, você não pode entrar na minha casa. Uma vez divorciada, você não pode entrar na minha casa porque você tá solteira, você vai dar em cima do meu marido vai querer você. E assim, é tão surreal porque às vezes a pessoa nem concorda. E ela não sabe por que que ela não concorda, ela pensa que ela deveria concordar, e aí ela vai replicando O esse comportamento. comportamento. Carol, isso, assim, esse assunto que você está trazendo, na verdade, ele ainda permanece, Existe. independente da família que você está conversando, e ele mais ou menos saiu um pouquinho da pauta a partir do momento que o Código Civil começou a prever que existe o processo de divórcio, que era uma coisa que não existia antes. Uhum. Então, assim, você fala, cara, que mundo, entendeu? E, assim, uma questão que eu ouvi essa semana, uma frase que a gente nem tinha conversado ainda, que era, a gente aprende a gostar da pessoa. Então, assim, não importa se você tem alguém ou não tem alguém, você pode achar alguém e você aprende a gostar dessa pessoa. Isso, pra mim, é o maior exemplo de que você perdeu a sua essência pra você estar com alguém, pra você atender esse padrão. E aí, necessariamente, você vai continuar replicando os outros padrões que, teoricamente, você não tem sororidade nesse processo com outras mulheres, né? E agora, até pegando esse gancho dessa questão de sororidade, me lembrei também que a gente também conversou um pouquinho, mas que isso eu achei muito incrível antes até de pesquisar e de montar, né? A questão eu não sei se você chegou a ver, mas a declaração que a Preta Gil deu. Que para mim aquilo foi muito específico, né? Ela falou sobre, não sei se todo mundo viu, mas assim, ela foi traída, né, durante o processo da quimioterapia dela pelo marido com a stylist, né? Que morava na casa dela, sei lá, vivia na casa dela. Sim, ela é artista, então a Exato. stylist tá com ela o tempo inteiro O pra tempo fazer, inteiro. né, programa, show, mil coisas. Ali do lado do marido o tempo Exato. todo. E ela, na declaração dela, ela fala que ela via aquilo, de certa forma, a intuição dela gritava, ela tinha ali uma certa desconfiança, mas ela falou, não, eu não vou cair de novo nesse lugar onde eu tenho que competir com outra mulher, eu vou aplicar a tal da sororidade aqui, porque eu acho que isso é só eu replicando coisas que... Replicando um comportamento, né? E quando, na verdade, não Não, foi. ela porque tinha uma aconteceu, intuição. né? Inclusive, eu acho que isso é importante, gente. Parte da gente ser mulher, assim, que... Obviamente, não falando que os homens não têm isso, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas é mais natural que a mulher seja intuitiva, porque a gente trabalha mais as nossas emoções, porque a gente tá mais aberta a isso e tal. Então, assim, antes de qualquer coisa, confia na sua intuição. O que a gente tá falando de sororidade até voltando pro discurso que a gente fez no começo, o que você ganha falando que uma pessoa não tá bem vestida ou que ela tá chamando a atenção? E assim, não somos santas aqui, a gente não... Obviamente tem um dia que você fofoca, tem um dia que você fala mal, tem um dia que... Isso acontece, a gente é ser humano, a gente não é perfeito, tá tudo bem. Mas se a gente estiver atento a isso, se a gente estiver com esse conceito na nossa cabeça e tal, a gente pode, sim, diminuir essas falas e entender quando elas fazem sentido, né? Porque assim, você falar que uma pessoa não é bonita, ou você falar que a pessoa tá com a roupa X, e se fosse você? É justamente a questão do trabalho da empatia. E você vem de novo no conceito do que é sororidade, né? Então, assim, a empatia, você meio que se coloca na posição da outra pessoa e tenta entender o porquê ela tá passando por isso. Muitas vezes a gente não concorda com que, sei lá, um exemplo. Tem algumas mulheres que a gente vê que elas estão vivendo um casamento super infeliz, que elas têm muito potencial para serem felizes sozinhas, infelizmente, ou, enfim, não procuraram esse processo interno, o autoconhecimento para poder entender que elas conseguem sair daquela situação, mas às vezes elas têm uma dependência financeira no relacionamento que as prendem nessa situação. E aí a gente nunca vai saber. Entendeu? E aí fica falando assim, poxa, essa mulher tá lá, trouxa, nossa, que idiota. O cara tá pulando a cerca 1000 vezes, ela continua com esse cara. Mas ninguém sabe que ela abriu mão de um monte de coisa no passado, abriu mão de trabalho, abriu mão de uma série de, enfim, decisões que ela poderia ter feito por ela, que na verdade ela fez em prol desse casamento, e que ela, infelizmente, amarrou o burro dela ali e não tem mais pra onde fugir. Ou até tem, mas ela não quer sair do padrão, enfim. Então, é justamente trabalhar o processo de empatia, né? E a história, voltando até na questão da Preta Gil, não é que ela tinha a intuição dela, claro, mas assim, o ponto não é só a questão da sororidade ali. Eu acho que existe também, e é justamente a diferença dos conceitos, de você entender que não é porque você tá acolhendo uma mulher, enfim, você tá lá, ela trabalha pra você, você tem uma relação de confiança com ela, etc., que essa pessoa é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Entendeu? Independente de se ela é mulher, se ela é homem. Se ela é homem, não importa. Se a pessoa é boa, ela vai ter um mínimo de consideração com você. Até
pelo histórico todo. Poxa, uma pessoa que trabalhava com ela, morava com ela, eu estava presente 24 horas do dia com ela. E ela tava numa situação tão frágil, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma pessoa ruim. Não é Sim. que o processo de sororidade que a Preta Gil teve com essa moça foi errado. Não é isso. O problema é que essa pessoa não foi legal. A Sim. moça não teve sororidade com ela. Não, zero. Isso porque a gente não vai nem entrar em questão do que o marido foi, né? Então, não, assim, não, deixa não, duas- mas é. Esse episódio a gente Exato. não vai... A gente não vai entrar nessa pauta. Vamos Esse falar a gente desse deixa, mas assim, isso é muito importante mesmo, porque pode ser que pessoas lendo ou vendo, ou enfim, né, estando ali de fato de frente com aquela situação, pensem exatamente isso. Assim, poxa, então tá vendo? Eu não posso dar o braço que já vai querer o corpo inteiro. E não é assim, né? A gente também tem que lembrar que somos seres humanos e não somos iguais, né? E o conceito da sororidade é a gente construir um novo comportamento, que é, né, justamente o que a gente está querendo trazer aqui. Então, assim, não é do dia para a noite, mas a gente precisa começar a introduzir isso no nosso cotidiano, porque, de novo, como que a gente vive, nós mulheres, e assim, eu acredito que com toda, sem exceção, como que a gente vive com essa ideia de que sempre precisamos alcançar um padrão ou algo que existe lá no fim e a gente nunca chega lá? Como é isso? Como é isso no nosso dia a dia? Como é isso no trabalho? Como que a gente consegue realmente colocar a nossa consciência a ponto de enxergar e evitar determinadas comparações, determinadas questões, visto que a gente vem de um conceito histórico, cultural e social, etc. Sim. Né? Eu acho importante só a gente pontuar também que a gente está falando aqui de um lugar que, obviamente, né, a gente somos mulheres, não somos homens, então a gente, nesse sentido, ok, mas de um lugar privilegiado, né? A gente é muito mais dentro do padrão. Total. E muito, né, não só pelo fato de sermos brancas, mas o formato do corpo, enfim, a gente tá muito mais dentro do padrão que outras mulheres. Então, se pra gente, a gente já vê no nosso dia a dia dificuldades, imagina uma mulher preta, o quanto ela não tem mais coisas pra enfrentar do que a gente, né? Com certeza, e assim, e é engraçado que a sororidade, ela vem, assim, claro que a gente tá falando entre todas as mulheres, né, no caso, a gente não tá fazendo distinção aí de gênero, nem de raça, nem de nada, mas o processo de sororidade entre pessoas do mesmo grupo, então, similares, vamos dizer assim, é muito mais forte até do que se a gente estivesse tratando de mulheres diferentes em todos os aspectos, entendeu? Então, existe uma aliança muito mais concreta ali, né? E é totalmente diferente. A gente tem privilégios porque, né? Mulheres brancas, cis, no meio, assim, querendo ou não, privilegiadas financeiramente, porque isso é uma discussão que a sororidade, ela abre, e ela tem que ser aberta, na verdade, tanto para a parte política, quanto para a parte social, quanto para a parte profissional e interior mesmo das pessoas, né? Sim. Então, o processo, do meu ponto de vista aí, para a gente conseguir também melhorar, é não só trabalhar isso dentro da gente, mas ser um multiplicador desse tipo de conduta com outras mulheres e falar assim, amiga, você não tá fazendo isso certo, assim, por que você não tenta fazer isso assim? Tenta entender o outro lado. Porque às vezes as pessoas fazem as coisas de uma forma tão automática, porque já passaram-se anos que elas aprenderam. Exato, já aprendeu há tantos anos isso, e ninguém às vezes parou e falou assim, vamos dar uma acalmada, deixa eu te contar um pouquinho como é que funciona, entendeu? Porque assim, essa pessoa pode se sentir magoada, não sei o quê. E aí, às vezes, quando a pessoa tá com o coração aberto, ela fala assim, poxa, é verdade. Quando ela não tá, ela fala assim, isso é mimimi. E aí, começa a dificultar muito esse processo, né, da gente fazer essa abertura e essa disseminação do que, de fato, precisa ter, né? E nós mulheres também, a gente é muito frágil umas com as outras. Eu acredito muito que, eu gostaria muito que a gente tivesse um lugar de vulnerabilidade entre nós, não só entre amigas, porque entre amigas a gente sabe que a gente tem. E olha lá, às vezes não tem tanto assim, né? Mas assim, a gente não tem isso, a gente não tem essa troca que, por exemplo, os homens têm. Então a gente já falou sobre isso, por exemplo, sei lá, questões que aconteceram com mulheres que com homens foram completamente diferentes, né? E assim, a sororidade, não existe isso, eu acho, né? Não acredito que não existe isso pra... Não existe nome, sororidade. Gente, sororidade é um termo feminino. Isso, não eu queria existe. Que você falasse isso é muito bom. Não existe esse termo para homens. Já viram? Vai falar irmandade. Não existe, não é
do masculino, irmão, sei lá, não existe. Exato. Brother, entendeu? Não é. Não tem mesmo. Não tem a É palavra. natural, né? Parece que eles não precisam pensar nisso. Eles não precisam pensar, porque nunca Não. precisaram pensar, né? É. Esse é o ponto também, porque foi tudo moldado de forma que... Favorecer. Fossem unidos. Exato. Então, assim, e aí o ponto é, por exemplo, a questão que a gente tinha até discutido, por exemplo, o Neymar foi lá, enfim, aconteceu toda aquela patifaria que ele fez lá com a mulher dele e tal, postou foto no Instagram, Ai, desculpa, meu amor. Ai, Traiu mulher desculpa, grávida, traiu mas mulher- ai, desculpa, meu amor. Exato, desculpa. A passação de pano pra isso. Os caras, não, tamo junto, brother. O amor Quando? venceu. 1000 likes das fotos, um monte de homem dando like, falando, é isso aí, o amor venceu. O amor de quem? Desculpa, assim. Assim, o que amor venceu? Talvez o quê? Dela ter perdoado o cara. E aí, a gente tem que vangloriar essa mulher, porque, né, pelo amor de Deus. É ela que ela tem que que, ser vangloriada aqui. ela que tá querendo esse relacionamento e ela que perdoou, ok. Sim. Mas assim, você não vai tirar a culpa de que o cara tá errado. Não. Se fosse uma mulher no lugar, eu falo assim, enfim, A gente tem um exemplo. Luísa Sonza. exatamente. Caíram matando em cima dela. Acabaram, Tipo, interesseira. nem sabiam direito o que tinha acontecido da história do Vitão, do Whindersson, não sei o quê. O mínimo da desconfiança que ela tinha traído o Whindersson. Quanto essa mulher não sofreu? Pra caramba. Então, olha como é julgado de forma diferente. Cadê a sororidade com a Luísa? E, tipo assim, olha como acontece de forma natural com o homem. E a gente tá falando da mesma coisa, a gente não sabe nem o que aconteceu com a Luísa Sonza, entendeu? Exato. Tipo assim, Tipo, o do exato. Neymar tem provas. O da Luísa não tinha nem sinal de fumaça não e é já nem tava provas, acabando. ele mesmo assumiu. Exato. Olha que tá. E você fala assim, E tá poxa, eu tô tudo aqui bem. assumindo, tá tudo bem, tá de tudo boa. maravilhoso. É muito louco, assim. E entre várias coisas que, assim, tudo bem que, né, não é a pauta de agora, mas questão racial, etc e tal, que acontece da mesma maneira. Mas, assim, tem esse peso, né? Um peso e duas medidas. Com certeza. Mas com a gente, justamente construir esse lugar. Poxa, por que não eu estar confortável conversando com outra mulher? Por que eu tenho sempre que estar competindo com ela de alguma forma? No trabalho, às vezes a gente tem ali uma pessoa que tá com a gente, que é boa, tão boa quanto e tal, mas muitas vezes acontece essa competição entre elas mesmas. Então, assim, poxa, eu faço o trabalho muito melhor que ela. Então, peraí, deixa eu correr, porque eu acho que aí eu vou conseguir me destacar e etc e tal. Nossa. Poxa, Isso é me super conta, comum. você Sim, tá até por você conta, vive isso. Não, até por É. conta do comitê, enfim, a gente queria ouvir um pouquinho de dicas. assim. Exato, assim, o comitê foi excelente, né, na companhia e tal, enfim, foi muito bom para trazer para várias mulheres uma concepção de fato, como é que é o papel da mulher no meio corporativo, né, que eu acho que tem muitas que não têm essa visão e não tiveram essa oportunidade de saber, né, eu já trabalhei há um tempo, então, assim, convivi em alguns ambientes muito diferentes de outros, enfim, então foi um processo para outras mulheres muito importante, né, fazer parte disso, entender alguns termos, entender como que é uma mulher na liderança, como é que qual que é o conceito de sororidade também, como que você consegue ajudar outras mulheres nesse processo. Então, assim, você tem... O que você pode fazer no meio corporativo? Eu, por exemplo, graças a Deus, tenho uma líder incrível. Eu agradeço todos os dias, porque é uma pessoa que ela tem muita empatia. Não sei se, obviamente, durante a carreira dela foi dessa forma, né? Acredito que sim, mas é um processo também de crescimento, porque tem muita gente que também são de gerações anteriores que entendem que, porque elas cresceram sozinhas, elas não precisaram de ajuda de outras mulheres, ou elas não tiveram direcionamento de outras mulheres, que elas entendem que aquilo não faz sentido e não precisa existir, entendeu? Mas, assim, é uma que deu certo, de um monte que não deu certo. Então, existe esse processo de você conseguir inspirar outras pessoas também, outras mulheres a serem que nem você, é um caminho, assim, que é um arroz com feijão, que você tem que ir lá todos os dias. Então, por exemplo, numa reunião, alguém fala alguma coisa, uma outra mulher fala algum termo, alguma frase que não faz sentido ou tá errada, não sei o quê. Você não vai parar no meio da reunião e falar assim, ô fulana, você falou errado. Porque isso acaba desestabilizando muito mais, e essa fragilidade, ela pega bem assim no calcanhar. E aí todo mundo fala assim, essa pessoa é ruim, papapá. Puxa ela de lado depois da reunião, conversa, fala assim, olha, eu não sei se eu concordo muito com isso, fala disso. O que você acha de rever? E se forem pessoas ainda mais próximas, entendeu? Se não forem pessoas próximas, espera, deixa a pessoa terminar de falar, depois você conversa com ela por fora, não precisa expor. Porque o ponto é, a gente já é tão frágil e vista como frágeis no meio corporativo, que quanto mais a gente piora essa situação, mais difícil fica, de fato, para que cresçam Sim, profissionalmente com e certeza. cresçam para lideranças que, enfim, cada um almeja uma coisa, eu almejo uma liderança, por exemplo. Se eu não tiver outras mulheres para me ajudarem, enfim, principalmente líderes que me deem um direcionamento do que eu preciso fazer, como é que eu posso fazer, e aí homens também, que são homens que conseguem entender que isso é necessário também, o processo fica muito mais difícil. A gente não tem para que dificultar isso, a gente acaba reprimindo muitas
muitos pontos positivos que muitas pessoas têm, porque elas não se sentem confortáveis em se abrir. Entendeu? Às vezes a pessoa não tá entendendo que numa reunião ela tá sendo extremamente rude na forma que ela fala. E aí ela é vista como que, ela é estúpida, essa mulher, ela tá na Ela é TPM. grossa. Ela não é uma pessoa que tem pulso firme, que nem um cara Ou é quando fala louca. grosso. Ela é louca. Que é Entendeu? muito fácil mulher ser chamada de louca, né? Exato. Qualquer coisa ela é Qualquer louca, é coisa é histérica. louca, exato. Tá O passando homem uma fase não, ele é ruim. firme. O homem é firme. É Exatamente. forte. A gente é louca. Então, assim, e aí outro ponto também. Eu já vi reuniões, por exemplo, de a gente tá tratando homens, mulheres, e a mulher, vamos dizer assim, tem um homem e uma mulher do mesmo time. A mulher se dirige ao homem, não se dirige a outra mulher. E não aos dois, né? E eu falo assim, como é que você quer ajudar também, entendeu? Então, poxa, ajuda a te ajudar. mais, né? caramba! E assim, e não é que você tá. A partir do momento que você tem esse processo empático, desses pontos bem sutis, você não precisa. Não é que você está trazendo outra pessoa para competir com você. Você tem os seus ativos. Se você é boa, você vai continuar sendo boa. Sim. Continue trabalhando para você continuar sendo boa. Uhum. Mas dê um direcionamento para que a outra pessoa consiga se abrir e ser um pouco melhor, entendeu? Às vezes ela tá lá travada. Enfim, é a minha opinião, né? Mas é que tem Não, gente que acha que isso é uma mas é. competição acirrada ad eterno. Sim. Entendeu? Quantas vezes a gente vê alguém sendo contratado porque o fulano é amigo do cicrano? Não quer Com nem dizer certeza. que a pessoa tem capacidade ou se ela tem o conhecimento para aquilo. Mas é só porque amiguinho vem cá e alguém vai lá e dá a mão para ele e ajuda ele a crescer lá dentro. Sim. Por que você não faz isso com uma pessoa que já sabe, que já está lá dentro? Sim. E essa questão até da sororidade, né? Ela começa a entrar, né, na nossa vida. E é importante que a gente entenda que a gente olha uma outra mulher e nada mais é do que um espelho da gente mesmo. A gente precisa trazer isso também para dentro, no sentido de que, poxa, se eu enxergar as mulheres como os homens normalmente nos enxergam, eu tô generalizando, mas assim, socialmente falando, a gente vai continuar replicando isso o tempo todo. Então vai ficar naquela discussão. É a minha opinião, é sem julgamento, eu não quero falar. E é o que a gente falou, poxa, acontece, a gente vai acabar falando, mas não é porque a gente não quer ver isso de outra maneira, não é porque a gente não quer que a nossa comunidade feminina, né, se realmente esteja firme. Né? Porque uma coisa é você de fato estar firme, outra coisa é você parecer firme e você, na primeira oportunidade, ser descredibilizado. Sim. E é isso que acontece com a gente o tempo todo, Sim. principalmente, né, no meio corporativo. Nossa, mas E ainda dependendo dos meios, né? Que a gente sabe que, por exemplo, você é advogada. Com certeza o seu meio é um meio onde trata a mulher de uma outra forma. Eu Nossa. sou publicitária. No meu meio, eu acho que já é um pouco mais tranquilo. Obviamente que a gente vai ter pessoas, né, que não têm essa consciência corporativa em qualquer profissão, mas acho que tem ambientes que Não, tem ambientes promovem que um são pouco super mais esse opressores e lugar. já tem um histórico de terem muitos mais homens presentes do que mulheres. E acaba que para você conseguir chegar em algumas posições, etc., a depender do ambiente que você está, a depender das pessoas e do lugar, você de fato assim vai penar ou não vai conseguir. Entendeu? Porque tem gente que ainda enfia na cabeça que mulher. Um exemplo horrível que eu tive esse final de semana, uma amiga minha me contando que ela teve que sair do emprego dela porque o chefe dela achou que ela era um ativo para levar para uma venda de um apartamento. Não sei se era uma venda de um apartamento, um projeto de arquitetura, porque ela era bonita. Porque ela é bonita, né? No caso, ela é maravilhosa, mas assim, Mas ela não. vá, porque você vai vender. Uhum. Gente, 2023, você tá falando aqui que o que você vai vender o seu projeto, que teoricamente era pro seu projeto ser bom ou não? Que vai vender por causa da menina? Assim, Mas isso é muito comum. Eu Muito. ouvi, inclusive, esses tempos atrás, sobre isso, sobre vendedora bonita. Ser bonita chama muito mais atenção. Então, como é que você vai mandar uma vendedora que não se encaixa no padrão? Não vai vender. Quem disse que não vai vender? Ou seja, você tá acabando com a capacidade dela profissional e Sim. colocando a capacidade dela exclusivamente na beleza, né? Enfim, nas E aí eu características acho que a físicas. gente entra também naquele lugar de objetificação também. E a gente sabe que tem alguns lugares, por exemplo, você falou dessa coisa de venda de apartamento, me veio na hora a questão, por exemplo, do mundo do automóvel, sabe? As mulheres que ficam ali na frente dos automóveis e que daí eles acham que todas as mulheres já são book rosa, já vou levar para depois e já vou... Não, é verdade. mas E elas são infelizmente escolhidas é por isso. isso. E normalmente esses padrões, eles se repetem nos lugares onde são ainda mais masculinos. Então, um lugar que está envolvendo, tipo, carro, é um lugar super... Né, a maioria das pessoas que se interessa por isso, não quero generalizar também, mas ainda são homens. E aí, o que eles estão ali? Eu vou olhar o meu carro e vou olhar aquela mulher bonita. A gente não é um objeto.
O que eu acho é que é importante a gente pensar nesse ponto de objetificação, né, da mulher, porque ele também está muito relacionado ao que a gente falou, de autoestima, de looping de insegurança. Então, esses comportamentos também, quando colocam a gente como esse objeto, então, ela vai ser escolhida para o trabalho porque ela é mais bonita, porque o corpo dela é não sei o quê, enfim. Ela está sendo escolhida para um trabalho que não é isso que ela vai vender, né? E ela está sendo escolhida por este padrão estético. Então, o quanto isso também não estimula a nossa rivalidade, não coloca essa mulher mais num lugar de E insegurança. não só no trabalho, como Na nas relações vida. amorosas. E aí você, desde criança, você tem uma filha que você vai falar, filha, você tem que ser assim, assado e dessa forma, e você tem que usar roupa desse tamanho, você tem que ter esse corpinho, porque senão você não vai conseguir um namorado na sua vida. Uhum. E aí? até o elogio, né? Isso é muito importante, inclusive, Como assim. você tá magra? É. Como se emagreceu. Ou você vira para uma criança quando ela faz uma coisa, né? Tipo assim, o menino normalmente come pra ficar forte, né? Os elogios são diferentes. A mulher é muito colocada pequenininha, tipo, ai, você tá linda, tipo uma princesa, tá linda. E é diferente, é difícil, aliás, você ouvir uma mãe falando pra uma criança do tipo, pra uma criança, eu digo, pra uma menina, nossa, como você é inteligente, filha, como você é capaz. Assim, não é uma frase que quando eu falo em voz alta eu penso que soa natural, sabe? Ai, várias mães falam isso pra crianças. Eu recebo muita gente, inclusive, que vem com diversas crenças e questões, obviamente, de infância, onde se encontram justamente nesse lugar de assim, poxa, meu irmão era chamado de inteligente, eu era chamada de fofa, eu era, ai, como você é bonita, nossa, eu era a mais bonita da escola. Uma vez eu teve uma pessoa que ela, inclusive, falou sobre isso, o quanto ela duvidava da capacidade dela profissional, porque ela cresceu ouvindo que ela só era bonita. E ela foi se construindo nessa carreira, virou modelo e foi indo, foi indo, foi indo. Mas assim, não era aquilo que ressoava para ela, não era aquilo que fazia sentido para ela. E em nenhum momento fizeram ela acreditar que ela era capaz e que ela era inteligente, que ela podia fazer, sei lá, milhões de outras coisas. Mas não, ela era sempre resumida a: você é linda, você é bonita. Olha, tá tudo bem, você tá de recuperação, não tem problema, você é linda. E assim, onde isso leva essa pessoa? Hoje ela tem um monte de questões estéticas, um monte de problema com relação a peso, enfim, a como a gente, né, enxerga e entende o quanto que isso predomina na nossa vida o tempo inteiro. Então é isso que você falou, é um looping sem fim. A gente acha que chegou em algum lugar e de repente a gente está voltando de novo. E quando vê, a gente está replicando novamente esse padrão. E não só a gente, mas eu vou sociedade. generalizar, mas eu acredito que todas as mulheres. Porque é difícil pra gente conseguir Sair, né, sair. do looping. Tipo, dá licença, não quero mais fazer como, parte como disso. fazer isso, né? Então é esse processo do interno, do se conhecer, do entender por que você está lutando contra você. E assim, eu não tenho, gente, e longe de mim dizer que, mas se você tem uma questão com o seu corpo, você não pode mudar. Eu justamente sou essa pessoa. Eu fico lá pensando, tá, mas, poxa, isso aqui pode me incomodar. Até estava conversando sobre isso, inclusive, eu botei silicone muito nova. Eu tinha, sei lá, 20 anos. E eu penso assim, bom, se fosse hoje, talvez eu não teria feito. Mas, pensando em como isso mudou a minha autoestima, não sei. Hoje eu tenho outra cabeça. Mas quando eu tinha lá meus 20 anos, o que aquilo mudou pra mim foi incrível. E quantas meninas, sabe? eu lembro que eu tive muitas amigas que eu sei que a gente tem a mesma idade, nessa época, quantas amigas minhas não colocaram? Quanto não era? Porque daí o padrão era ter peitos grandes, então virou uma sequência de pessoas colocando silicone. E o quanto isso, né, foi feito às vezes de forma, tipo, impensável, que a pessoa só ia pelo padrão, né, exato. pela onda. Então é o que... E o que eu acho mais louco, eu posso estar falando uma besteira, mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes não era só eu vou me achar mais bonita com peitos maiores. Eu acho que eu vou atrair mais pessoas. Eu acho que, entendeu? É uma linha tênue, assim, porque então... eu realmente vivi isso de assim, e eu lembro que o médico me falava isso, ele falava assim, fica tranquila que você vai ver como isso vai mudar a sua vida, etc e tal. E assim, não mudou minha vida, mas assim, a forma como eu me via e o quanto aquilo me incomodava
realmente, pra mim, assim, foi... Nossa, eu me sentia mais bonita, eu me sentia Sim. mais... Nossa, Não, e, eu acho assim, que isso vale pra qualquer, inclusive, tipo, tem amigas minhas que fizeram, às vezes, plástica no nariz, qualquer coisa que você quer fazer nesse sentido do seu corpo, se for pra você se sentir melhor com você exato. mesma, você se olhar no espelho, você se aceitar mais Se e a tal. motivação for alguma coisa sua de fato, Exato, e que Não maravilha, você espera. faça trabalhou mesmo. bastante tempo, não foi uma coisa impulsiva, porque querendo ou não, você tá mexendo no seu corpo, você tá ali mudando uma estrutura. Então, assim, se for desse ponto, ótimo. Mas a sensação que eu tenho teve até um depoimento, eu lembro da Tainara G, que é uma influenciadora, contando sobre uma cirurgia que ela fez, eu acho que era uma lipoaspiração, enfim, que ela quase morreu. E ela contando que ela fez isso não porque às vezes ela não se sentia bem com o corpo dela, mas porque ela entrou nessa coisa de ser influenciadora e tal, e ela começou a perceber que o corpo dela não era padrão que nem o das outras meninas, que às vezes ela é chamada para trabalho, ela não se sentia bem, não sei o que, não sei o que lá, mas foi muito mais uma referência externa Sim. do que uma coisa que tava com ela mesma, e ela colocou a vida dela em risco por isso. E trabalha o corpo, né? Eu sou muito fã da Alexandra Gurgel, não sei se vocês conhecem ela. Não. Líder super do corpo, Sim. né, movimento Corpo Livre, etc e tal. E assim, ela escreveu um livro, né, que se chama Pare de Se Odiar. E eu acho ela incrível, porque assim, ela já viveu esse momento, ela viveu esse momento de fazer plásticas, etc e tal. Porque assim, gente, isso não é simples, né? É um processo de desconstrução. Você não vai fazer isso do dia para noite, talvez nem numa vida. Talvez você passe a sua vida inteira tentando, né, vivenciar isso e equilibrar isso, e talvez você não consiga de toda forma, né? Mas ela postou um Reels, acho que ontem, não sei quando foi, que eu achei muito maravilhoso. Ela estava do lado de uma outra menina, eu realmente não sei quem que era, mas ela falava assim, a beleza da sua amiga, ela não precisa fazer você duvidar da sua. Então, é muito... Claro, é tudo isso que a gente está falando até aqui, mas assim, poxa... Gente, vamos entender que a sororidade, ela não é só uma palavra bonita, ela é um novo comportamento, porque é uma desconstrução, a gente precisa olhar para dentro. Total. Autoconhecimento. Não, é super variar. autoconhecimento e assim, pegando o gancho que você falou, Carol, a Mi pode falar bem, porque a gente convive juntas desde os 5 anos e eu posso falar a minha experiência com ela e as meninas, elas, querendo ou não, tinham um padrão de corpo, de roupa, de escolhas, que eu nunca me encaixei nesses padrões. Era uma coisa sempre muito assim, eu não conseguia ir na mesma loja que elas iam comprar roupa, não só por questões financeiras, mas também por questão de corpo. Não servia em mim onde elas iam comprar roupa. E eu ficava assim, mas mãe, aí eu, sabe, depois de um tempo que, claro, vai exigir que uma adolescente de 13 anos faça uma autorreflexão de tipo assim, eu entendo que eu não sirvo para essas lojas, ok? Assim, eu tive esse processo de autoconhecimento depois de muita briga comigo mesma, Sim. entendeu? Pra entender que de fato eu não me encaixava naquilo. E aí, a partir do momento que você entende isso, você fala assim, beleza, então eu vou ser eu. Não vou deixar de ser quem eu sou. Graças a Deus, eu tive as minhas amigas e não me abandonaram por conta disso, mas existem ainda pessoas e existiam muitas meninas que abandonavam as suas porque elas se encaixavam nos padrões de loja, nos padrões de corpo, nos padrões de costume. Sim. E você excluía aquela pessoa porque ela só simplesmente não era o seu padrão. E você falava assim, mas meu Deus, a pessoa é ruim, não é. Ela só simplesmente não é. O físico. Eu acho até legal falar, né, amiga, que você sempre foi, por exemplo, a pessoa que jogava futebol. Joga. Jogava. Ah, você eu joga. também. Eu Exato. também. A gente já Mas tem que jogava marcar esse futebol jogo. na escola, jogava futebol com os meninos. Ela gostava de músicas, por exemplo, a gente tava ouvindo música pop, a Pri sempre foi uma pessoa que ouvia música dos anos 80. É verdade. Eu sou muito uma maravilhoso. jovem senhora, assim, Não, mas de eu digo alma. assim, você Mas eu sempre tive teve as os minhas seus próprios fases, gostos. tive. Mas é isso, ela sempre foi muito autêntica. Tive. E Eu consegui manter minha personalidade, eu acho, graças a Deus, mas sem perder minhas amizades, o que eu acho que foi muito importante. Mas acho também, assim, tanto o meio que a gente convivia e as pessoas que estavam ao meu redor, graças a Deus, eram pessoas incríveis. Mas assim, eu tive a minha fase rock. Eu tava comentando outro dia com um amigo meu. Eu falei assim, tive uma fase rock que eu passava lápis no olho e ia de munhequeira pra escola. E eu achava aquilo o máximo comigo mesmo. Todo mundo lá, mesma coisinha. E eu tipo, yes, uhul, Maravilhoso. vamos ouvir aqui aqueles rocks que eu não consigo nem entender o que o cara tá falando, sabe? Exato. Tinha isso, joguei futebol, sim. E aí eu falo assim, poxa, a mina macho não é macho. E assim, infelizmente também tem essa história, né? Que se a Tem. mulher jogar futebol, ela é Estereótipo. estereótipo de um menino. Não, sempre gostei de esportes, em geral. Mas o futebol sempre foi verdade. meu amor.
Então, assim, aí depois teve a fase do reggae. Aí vai andar de papete da escola. E aí fazer foto com sinais de paz e amor e o que seja. Então, assim, existiam esses processos, mas ao mesmo tempo existia um padrão que corria em paralelo que eu não me encaixava. E eu acho que eu nunca me encaixei em nenhum deles, em nenhum momento deles, né? Entre nós. Mas funcionou. Assim, o ponto é você ter também pessoas que talvez tenham os mesmos valores que você e consigam entender que é muito além, o ser humano é muito além daquilo estético, né? Daquilo de fora, é, do que simplesmente tentar adequar aquela pessoa àquele Sim, meio tentar empurrar a exato, pessoa falar assim, pro... vai lá ser assim, entendeu? Não é. E isso é legal, porque assim, é o que a gente sempre fala, né? Claro, é importante que você tenha tido esse lugar de acolhimento entre as suas amigas né, e ter vivido isso, e ter podido viver as suas várias fases, né? Mas às vezes tem pessoas que acabam saindo e comprando, entre aspas, essa personalidade, porque já que ela não se encaixou, eu preciso dar um jeito de me encaixar aqui. E aí acaba que se perde de uma maneira assim, Você só vai perde a sua própria essência, você lá esquece. na frente. A pessoa Exato. não se Vai conhece. demorar anos pra ela conseguir resgatar Quando ela o que quiser ela era. resgatar também, tem esse Quando quiser, é ponto, porque verdade. tem gente que entra tão no automático que vai seguindo Que a vai vida, vai seguindo. seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E aquilo pra ela é ok, aquilo é o certo, aquilo é Isso. normal, que nem a gente tava falando do looping eterno de se a gente não muda o nosso Sim. comportamento, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Exato. Então, mulheres, se conheçam, é o nosso principal gente. recado. Sim, E eu, pelo amor de eu Deus. nem sei se eu fico falando todas as vezes. Eu vou A gente falar de termina mim. com autoconhecimento. Não só porque eu trabalho, mas é porque, gente, vai Mas é ajudar vocês. verdade. E é isso, assim, a gente não precisa fugir de quem a gente é, a gente não precisa lutar contra quem a gente é. E nem com outras mulheres. Nem com outras mulheres, e nem ter que se encaixar em lugares que a gente não cabe, né? Então, assim, poxa, por que não eu me ver ali e falar, poxa, é isso que eu gosto, é isso que eu sou, eu faço É tão isso e eu lindo. tenho orgulho disso. E tá tudo bem se eu quero botar um silicone, se eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu sei o que eu vou fazer. Não importa o que eu vou fazer. Eu só preciso entender que o quanto aquilo é pra mim ou o quanto aquilo é pro outro. Se aquilo que você está fazendo é pra você, maravilha, mas vá entender se realmente é pra você. Porque uma coisa a gente fala, óbvio que é pra mim. Tá bom, a minha mãe fala isso, já tive umas conversas dessa com ela, falando, imagina que eu não vou deixar de fazer tal coisa. Minha mãe é super, super vaidosa, assim. E às vezes, claro, minha mãe, então ela é de uma outra geração. Então, assim, quando eu já tive essas conversas de falar, você tem certeza que você, sei lá, vai pintar a unha sempre? Um exemplo, nem é isso, mas enfim. Você vai pintar a unha toda semana porque você quer ou porque você entendeu que esse é o mais bonito? Não, é porque eu gosto. E às vezes eu penso, não sei, será que não é porque você pensa que o outro é mais bonito? E até eu mesma, assim, será que eu vou fazer tal coisa porque... Será mesmo que é porque eu gosto ou será que é porque eu já tô tão inserida No automático, nesse meio? né? Então, assim, desconstrução, gente, é o empoderamento, a sororidade, tudo isso que a gente está conversando aqui é sim um novo comportamento, porque a gente precisa entender que isso não vai acontecer do dia para Sim, noite. E sim. se a gente der as mãos, mulheres, nós somos tão fortes, assim, que eu não sei, a nossa força é surreal. Imagina a gente se juntando A gente tem o poder da criação. Poxa, que lindo! a gente dá vida a outra pessoa. Então, assim, olha o que a gente não é capaz de fazer juntas, não umas contra as outras. Falando nisso, a gente dá vida a outra pessoa, e a gente quer que aquela outra pessoa tenha a melhor vivência daquela vida. Por que você não vai exigir aquilo de outras pessoas e vai fazer isso com outras pessoas? Sim. Se uma outra mulher decide fazer uma cirurgia plástica, se ela decide sair na rua de roupa de palhaço, Sim. entenda que deve ter algum motivo. E tá entendeu? tudo bem. Assim, Ninguém tá te incomodando. Porque cuida da sua vida. Exato. Assim, por que você tem que se importar que a outra pessoa tá assim? Se aquilo não tá te afetando, se aquilo não está diretamente te afetando, respeita. Sabe assim, deixa. Tá tudo bem. Não, você escolhe o seu rumo, você escolheu, você escolhe a sua personalidade, não. Mas você escolhe o caminho que você quer seguir, de certa forma, né? Até você entender que sim, de toda forma você escolhe o seu caminho. Mas até a gente entender isso, a gente vai indo ali. Mas vamos dar se as ajudar, mãos, né? Vamos nos ajudar. Acho que isso é É importante. sobre isso. E bom, já que estamos falando de nos ajudar, vamos para as nossas diquinhas. Que a gente ajuda. E eu vou tirar hoje, eu trouxe um oráculo que eu amo de paixão, que é o oráculo da deusa. Nós vamos tirar, na verdade, Pri, nosso convidado Pri que que vai sempre tirar. tira a cartinha, tá? É. Gente, Você vai tirar amei. a cartinha para a energia Exato. do episódio e também sua, porque vai ser É, super seu sua aniversário. energia, tá? Enquanto isso, a Mica vai... Eu vou dando as falar as dicas. Então, alguns livros aqui pra vocês. Então,
Sejamos Todas Feministas. Eu não vou conseguir ler o nome dessa autora, gente, mas ele é bem famoso, tá? Se jogarem no Google, vocês vão Chimamanda. achar. Chimamanda Ngozi, não vou saber. A gente põe na descrição. A gente põe na descrição. Sororidade, Quando a Mulher Ajuda a Mulher, da Paula Rochelle. E aí eu até trouxe 2, que inclusive um deles é da Marcela Ceribelli, que tem o podcast dela, né? Do Obvious, que é O Despertar da Mulher Exausta. É muito Nossa. bom esse livro e É fala perfeito. muito sobre sororidade. Tem um outro aqui que é sobre uma história de uma mulher que ela é colocada numa seita religiosa que tem a ver com sexo. E todas as mulheres que são atraídas para essa seita são mulheres abandonadas pelos homens, são mulheres que sofreram violência doméstica. E aí isso começa a se repetir num padrão muito louco. Assim, é muito bom esse livro pra gente entender também o que não é sororidade. Música, eu coloquei algumas aqui. Então, I Am a Woman, da Amy Melly. Vou deixar as outras também na descrição. Filmes, tem diversos, gente. Histórias Cruzadas, Estrelas Além do Tempo, 2 séries do Netflix que eu gosto muito, Coisa Linda e Doces Magnólias. E quem não viu Barbie ainda, gente, as Barbies se ajudam. Elas são muito, assim, eu acho que Barbie fala muito do que a gente tá falando aqui, tá? A gente podia passar um episódio inteiro falando de Barbie. Não estamos contra os homens. Estereótipo, padrão inalcançável, é muito bom. Cristal, temos jaspe vermelho, que representa o sangue da mulher e a conexão com a nossa ancestralidade. Pedra da lua, que é usada pra gente trabalhar as nossas emoções. E um aroma, gerânio. É um aroma que tem uma energia arquetípica do sagrado feminino. Então, ele também ajuda na nossa autoestima. Vou só fazer um ganchinho. O gerânio é muito bom no nosso período menstrual, né? Principalmente porque ele vai diretamente no nosso útero. Então, ele é super chakra sacral. Então, assim, é um ótimo olhinho essencial, tanto para pôr direto, quanto para você, né, fazer, Sim, inalar, etc e tal, ou pôr no difusor, como quiser, mas é um óleo essencial muito feminino. E por fim, de terapias, a gente não vai indicar nenhuma terapia específica, mas assim, coisas que alimentem o seu sagrado feminino. Então, tudo que você puder fazer no sentido de liberar a emoção, de trabalhar a sua criatividade, desenhar, pintar, cantar, qualquer coisa que está envolvida nesse sentido de emoções, desse lado criativo, faça, porque isso vai te ajudar a trabalhar o seu sagrado feminino. Total, gente, lua nova, tá? A gente tá entrando em lua nova, semana que vem, lua crescente, a lua de potência, entendeu? A nossa feminilidade, ela vem na lua crescente quando a gente tá assim, ó, uou! Então, tudo que você quiser fazer da vida, ponha Faça. na sua fase de lua crescente, porque seu útero está assim, ó, uhul! Porque a gente, rapidinho, senão eu não vou devagar não, mas assim, rapidinho. Tá bom. O nosso útero, ele é para criar a vida, certo? Né? A gente faz parte ali de um órgão para a gente poder dar vida. Só que a gente não precisa necessariamente dar vida a outra vida. A gente pode dar vida às nossas coisas. Então, ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos projetos. Então, assim, usem dessa força feminina para impulsionar tudo que vocês têm aí dentro. E vamos às cartinhas, dona Priscila. Pri, escolha Bora. uma cartinha. A primeira é? Não, é uma só, mas vai na fé. Sente aí e tire. Que eu vou ler o significado dela pra você. Ai, que lindo. Mulher do milho. Ela é uma deusa. Deusa do alimento. Vamos ver. O que significa mulher do milho? Vamos ver, que eu também não tenho esse oráculo decorado, porque é muito oráculo. Cada pod a gente traz um oráculo, então realmente Nossa, gente, vocês vão precisar arrumar vários, então. a gente tem vários. Ah, mas Uma vem aí, loucura. viu? Vem aí, inclusive. Ah, sim, sim. Vamos lá. Mulher do milho. A gente fala um pouquinho sobre a mitologia dela, né? Porque a mulher do milho aqui reúne as figuras de mãe do milho, da donzela do milho e da mulher amarela. Todas elas se relacionam com o milho como um ser sagrado que se entrega ao seu povo para sustentá-lo e nutri-lo. O Deus Criador, e aqui os nomes desses deuses, criou a mãe a partir de uma espiga de milho que cresceu no céu. A mãe do milho então veio à terra e ensinou ao povo como honrar as divindades e plantar o milho. Gente, nada por acaso, eu amo tanto. Vamos lá, significado da carta. A mulher do milho traz seu amor por você na forma de alimento, dizendo que está na hora de você se alimentar. Comer é um ato sagrado. Tratar o ato de comer como uma pequena tarefa, como algo a ser temido e evitado, é denegrir a dádiva do amor. Você tem medo? O mero fato de você olhar para você te faz sentir ganhando peso? Você está ocupada demais, cansada demais, envolvida demais com as coisas mais importantes do que se alimentar, por exemplo? E você alimenta os outros e não alimenta você?
Tem algum relacionamento ambivalente de amor e ódio com a comida, por exemplo? Pois é. Essa carta diz que comer é um dos atos básicos de nutrição e que o caminho da totalidade está em estabelecer um relacionamento equilibrado com você, com a comida, com a sua alma, com a sua essência. Meu Deus. A gente não precisa falar mais Vamos nada. falar Nossa, de não. Acho que a carta falou, né? padrões? Já fechamos bem aí a Que situação. lindo. Eu amo muito. E assim, leva essa energia pra você, porque isso aqui teve muito a ver com a sua tiragem, mas obviamente com toda essa energia que nós aqui Sim. canalizamos como mulheres fortes, incríveis, maravilhosas. E Pri, Foi maravilhoso, Muito gente. obrigada por estar aqui Obrigada com a a vocês. gente. Gratidão. A gente ficou muito feliz mesmo. Não, obrigada por me chamarem para um tema tão importante e que, assim, me chamem mais. Tá bom, a combinado. gente ama muito, muito obrigada, Contem gente. comigo. Ninguém vai querer dar algum spoiler? Ah, é? Eu que tenho que lembrar, o podcast não é meu. Nossa, gente, já tá contratada. Já É, pode... contratada. Deem uma olhada na camiseta da Dona Priscila. E Spoiler fique- pro próximo episódio. Próximo episódio, gente. Um beijo. Beijo, tchau, Até tchau. mais.